Boa noite a todos. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto dia do segundo Aperfeiçoando o Basquetebol Amador. Hoje a palestra será com o professor Fábio Pelanda sobre situações especiais de jogo. Tá dando para me ouvir certinho? Ótimo. Fábio? Fábio, por favor, ligue seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Camila. Boa noite, Romildo. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por estar aqui nessa segunda edição conosco. Já esteve aqui na primeira, né, dando um show de defesa, e agora, novamente. Então, gostaria de te agradecer, antes de tudo, em nome da Liga Iguaçu de Basquetebol. Espero que seja uma excelente palestra, e a partir desse momento o espaço é todo seu. Qualquer coisa eu vou estar aqui, só chamar que eu ligo meu microfone. Obrigado, Camila. Obrigado à Liga. Obrigado a todos que estão aí assistindo aí as palestras da semana. É importante esse momento aí para troca de conhecimento e a gente poder também, nas discussões após as palestras, aprender um pouco e que é sempre processo de crescimento, né? Quando o Romildo conversou comigo sobre essa participação no segundo evento, eu pensei num tema diferente do que está sendo feito nas palestras aí durante toda essa pandemia, e eu escolhi o tema de situações especiais de jogo, e porque são esses detalhezinhos aí, às vezes, dentro do jogo que vão fazer a diferença, né? São coisas mínimas. E eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando nossa cabeça, bolando nossas estratégias em cima disso. Então, o tema é situações especiais de jogo, que na verdade também vai para o lado da condução do jogo, né? Do técnico, como que ele conduz o jogo, como que ele se programa, como que ele tem que estar atento ao que acontece no jogo. Então, a gente nunca está num jogo de forma linear, né? Se a gente soubesse que vai acontecer o tempo todo, seria fácil. Então, a gente tem que estar planejado para uma situação A, para uma situação B, para uma situação C, D, E assim por diante. Tá? Então, vou iniciar minha apresentação aqui, vou compartilhar minha tela. Tá liberado já, Camila? Sim. Então, vamos lá. Só para eu saber, tá todo mundo... A minha tela tá aparecendo normal? Ainda não, tá aparecendo só a web, só. Só o quê? Só a sua webcam, a sua imagem. Deixa eu fazer de novo, então. Agora deu certo? Sim. Então, vamos lá. Então, o tema é situações especiais de jogo, né? Condução do jogo. Eu já vou começar com uma provocação aí para todo mundo. Um lance que aconteceu aí nos playoffs, faltando meio segundo, tá? Que foi essa bola aqui, que deu discussão em tudo quanto é lugar, deu discussão em rede social, nos grupos, nas conversas das peladas, das praças, em todos os lugares, né? Então, essa bola foi muito discutida, né? Essa bola de meio segundo que sobrou no canto,
E eu vou deixar ela aí como um lance para provocar vocês e que durante a palestra aí vocês vão começar a perceber alguns detalhes aí que eu vou falar que aconteceram nesse lance, tá? E daí depois a gente conversa um pouquinho mais. Vou colocar novamente, né? Só para dar algumas dicas aí, o que deu discussão, por exemplo, botar um jogador grande na frente do jogador que cobre o fundo, que cobre o lateral, a escolha da defesa, né? E aí um erro de comunicação, que aconteceu isso no chute, né? Então, depois dá para a gente discutir esse lance com calma. Tá ok? Então, quais situações a gente identifica nesse lance? Peço que vocês guardem para vocês, escrevam, e aí a gente conversa depois. Tá? Mas o que são situações especiais de jogo, né? A gente, no primeiro momento, a gente sempre vai pensar que são essas bolas de último segundo de quarto, onde o técnico vai, monta uma jogada e dá tudo certo, tá? Na verdade, situações especiais de jogo não significa só esses arremessos de último segundo, nem as defesas de último segundo. Tá? A gente pode falar que elas correspondem a situações estratégicas de acordo com o momento da sua equipe no jogo, levando em conta várias situações, né? Daí o placar, o cronômetro, as faltas, né? As especificidades da regra do jogo. Tá? Então, quantas situações a gente tem que levar em conta durante o jogo? Tá? E aí a gente tem que administrar os pedidos de tempo, né? Saber os momentos que a gente vai pedir, os controles de faltas pessoais e coletivas, o tempo de jogo no período, né? Quanto falta para acabar, e o relógio de 24 segundos, quanto que temos de posse, em que período do jogo a gente está, se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo isso aí influencia. Tá? Nos quintetos que a gente coloca dentro do jogo, tá? Sua forma de atacar, sua forma de defender. Então, todos esses tópicos aí, a gente vai conversar com vocês e passar alguns elementos importantes aí que a gente utiliza durante o jogo. Então, situações ofensivas que a gente pode criar oportunidades de cesta, oportunidade de fazer uma cesta fácil. Então, o sobe 2 é a primeira situação. A gente sabe que na regra antiga, quando não tinha ainda as setinhas da posse de bola, era uma situação que podia render bastante ponto para uma equipe. Então, cada início de quarto tinha um sobe 2 lá atrás, né? Então, se uma equipe tivesse uma boa estratégia, já poderia fazer 8 pontos, né? Numa situação dessa. Hoje em dia está limitado somente ao início do jogo e ao início da prorrogação. Mas, mesmo assim, esses 2 pontos que a gente pode fazer nesse início de jogo é importante, né? Então, a gente vê isso aí na NBA, a gente vê isso no universitário ainda, que são locais que ainda tem esse sobe 2 em maiores ocasiões, né? Hoje na FIBA a gente só tem no início do jogo e no início da prorrogação, quando tem, né? Reposição de bola no fundo. Então, quando a gente fala dessa reposição de bola no fundo, tem no fundo na nossa defesa e no fundo no nosso ataque. Na defesa, a gente tem que estar preparado para uma situação de reposição após um lance livre do adversário, após levar uma cesta, após a bola ser uma reposição depois de uma falta de ataque, contra uma defesa pressão individual, contra uma defesa pressão por zona. E essas situações aí a gente tem que ter programado uma saída, né, para cada situação, ou uma saída única que consiga se adaptar a várias situações. Tá? Então, é importante a gente pensar nisso.
A reposição de bola no fundo, no ataque, a gente tem que pensar em quanto tempo está faltando para acabar a posse de bola, em que momento do jogo a gente está, se a gente tem um time alto na quadra, se a gente tem um time baixo. Então, todas essas questões aí a gente tem que tá esperto. Reposição de bola na lateral. Né? Da mesma forma que tem a reposição de bola no fundo, que tem todas essas situações, nós também temos essas reposições de bola no lateral. Então, por exemplo, no meu time, eu tenho uma reposição de bola para entrar dentro do sistema de jogo que eu utilizo. Eu tenho uma saída de bola para atacar abaixo de 14 segundos. Eu tenho uma saída de lateral para início de quarto, tá? No início do quarto tem uma reposição de bola diferente. Eu tenho uma reposição de bola para final de jogo, né, que é diferente das reposições. E antes disso tem uma reposição de bola no momento ali do jogo, que também é uma reposição de bola abaixo de 5 segundos. Então tem 6, 7 reposições diferentes. Então, da mesma forma que eu falei, eu posso adaptar uma para todas as situações, ou posso ter algumas saídas diferentes para cada situação, ou ter as duas situações. Saída de pressão, aquilo que eu já comentei, e essa situação que a gente tem que pensar bastante, e lá na frente eu vou mostrar, quando errar um lance livre. Tá? Por quê? Essas situações, às vezes a gente está 3 pontos atrás e precisa de uma bola de 3, o outro time faz falta, a gente vai chutar 2. E também não tem mais tempo, e nem não tem tempo no cronômetro e não tem tempo para a gente pedir. Então, a gente, às vezes, tem que arriscar numa situação de errar um lance livre. Então, devemos treinar essa situação de quando errar um lance livre, tá? Para a gente ter vantagem. Uma coisa que também é bem menos utilizada é se você tem um time mais alto, né? E o time é mais baixo, não tem um bom rebote defensivo, que dá para a gente propositalmente errar um lance livre, né? Mas é bem pouco usado, isso aí é mais usado em categoria de base, quando uma equipe tem muita vantagem em cima disso. E prestar atenção, né, depois eu vou falar desse tempo, pedido de tempo nos últimos 2 minutos, que a gente tem que ter o conhecimento da regra. A Camila e o Mildo sabem disso, do que eu estou falando, porque hoje a gente tem a opção de sair no fundo com 24 segundos ou sair no lateral com 14 segundos. Tá? Então, a gente tem que ter essa noção. Situações defensivas. Então, defesa que eu vou utilizar depois de fazer uma cesta? Tem bastante, no universitário, no americano tem muito disso nas categorias de base. Fez a cesta de quadra normal, volta numa defesa individual mais agressiva, errou a cesta, já volto numa zona. Ou fez a cesta, volta numa pressão meia quadra, errou a cesta, você volta individual. São regras que cada time tem e que vai de acordo com a filosofia do técnico. Defesa após o lance livre convertido. O que a gente vai marcar depois de fazer um lance livre convertido? Tá? Então, tem times que gostam de já preparar para sair numa pressão por zona, e aí a pressão por zona depende por exemplo, uma defesa 2-2-1. O técnico gosta de ter os 2 mais rápidos na frente. Então, ele nem deixa o grande lá no rebote, já deixa os 2 pequenos para a defesa já ficar armada, e o posicionamento dos demais. Ou então a pressão individual, né? Ou então a pressão que eu já, depois do lance livre, já vai ser numa dobra. Então, são coisas que devemos pensar. Defesa após o pedido de tempo, e aí eu já vi várias filosofias de técnicos, né, tem técnico que gosta de estar marcando individual, o outro time pediu um tempo, você automaticamente troca para a zona, porque
porque um time vai o técnico adversário vai marcar um movimento para defesa individual, o outro time troca para defesa por zona, ou vice-versa. Tá? Então a gente tem que estar preparado, tem que estar esperto nos dois lados da quadra. O que fazer, né, caso uma equipe troque a defesa, tá? E o que fazer caso outro time peça tempo? Vou manter minha defesa, vou mudar minha defesa, vou avançar a defesa, vou recuar a defesa, vou trocar o tipo da defesa, tá? São coisas que a gente tem que pensar. Além disso, tem que saber quantas faltas seu time tem, tudo que você pode pensar em termos disso, a gente tem que estar esperto. Defesa no fundo e no lateral. Então, ali na defesa que eu mostrei ali do jogo do Boston, a gente viu uma mudança na defesa do time do Boston, né? Não sei se todo mundo percebeu, mas o time do Boston gosta de marcar por zona em situações de lateral, nesse tipo de situação de lateral, uma defesa 2-3, onde o jogador do Boston vai igualando, tá? Tem muitos técnicos que gostam de sair numa zona e daí no primeiro passe já sair na individual, para proteger a área, proteger dos bloqueios indiretos. Então, mais uma situação para se pensar. E aqui uma colocação, eu estou vencendo o jogo por uma diferença boa, né? Estou com uma defesa pressão agressiva, uns 10, 15 pontos. Eu troco minha defesa, eu vou ter uma defesa mais conservadora, tá? Eu vou diminuir o ritmo do jogo, tá? Não o ritmo de atacar, mas eu trocando uma defesa agressiva, que ao mesmo tempo que ela pode roubar bolas, fazer o time cometer erros, ela está mais propensa a tomar cortes, a sofrer bandejas. E quando eu estou vencendo, eu não quero levar a cesta fácil. Posso até levar a cesta, mas o outro time tem que sofrer para fazer a cesta. Não posso tomar cesta com poucos segundos de posse de bola. Então é isso aí que a gente tem que pensar. Então, outra coisa, acelerar o jogo se estamos perdendo. Então, uma defesa pressão para tentar diminuir um pouco a vantagem do outro time, e acelerar o jogo é fazer outro time cometer erros, fazer outro time fazer arremesso de baixo percentual de acertos. Então, desacelerar se estamos ganhando, né? Desacelerar, nunca vamos colocar no sentido de não fazer cesta, porque ontem, se vocês observaram lá o jogo do Lakers e Houston, quem assistiu, último quarto, o Lakers não quis jogar, quis ficar mais com a bola na mão. E aí o que aconteceu? Perdeu a agressividade, perdeu a objetividade, e errando, o outro time foi fazendo cesta e diminuindo, e aí às vezes o jogo fica perigoso por essa questão da falta de agressividade. Então, desacelerar não significa que você vai diminuir a agressividade. É só que você vai ficar mais tempo com a bola na mão. Você não quer que o outro time tenha bola para atacar. Tá ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da administração das faltas pessoais, tá? Que é uma coisa que o técnico e a comissão tem que ficar bastante esperto. E aí tem os dilemas, né? Quando você substitui um jogador com problemas de falta no primeiro quarto? Se a gente for analisar, tem meio que um padrão, assim, um jogador faz 2 faltas, ele vai sentar. Tá? É meio que uma coisa, uma regra não escrita. Né? Um jogador com 2 faltas no primeiro quarto, ele senta. Tá? Óbvio que tem casos e casos. Tem jogador que consegue se preservar mais, sem cair o nível da defesa. Ou então a gente começa a dar umas funções mais fáceis para esse jogador que está com problema de falta. Que às vezes esse jogador é teu melhor atacante, é teu reboteiro, então a gente tenta preservar. Mas no basquete aí que a gente joga em campeonato estadual, campeonatos brasileiros, é meio que comum o jogador cometer 2 faltas e sair.
E aí, por quanto tempo eu mantenho esse jogador com problemas de falta no banco? Então, é bastante pessoal dos técnicos, mas assim, se um jogador meu comete 2 faltas, eu tento voltar ele a partir dos últimos 6 minutos do segundo quarto, para ele conseguir jogar. E aí a gente vai administrando. Se ele não comete nenhuma falta, e ele é importante para o meu time, está tendo um bom desempenho, ele se mantém. Se ele comete uma terceira falta, já é o caso de preservar ele. Tá? Então, são questões que nós temos que pensar. Quando voltar um jogador que está com 4 faltas? E aí, eu coloquei essa questão, por quê? A gente pode ter esse jogador que está com 4 faltas, que é ter o principal chutador, né, que é o jogador que preocupa a defesa adversária. Tem técnico que preserva. Tá? Tem técnico que preserva desde que ele se mantenha no jogo. Como assim se manter no jogo? Eu estou num jogo equilibrado, onde o jogo não desgarra, eu fico 3, 4 pontos atrás, fico sustentando a diferença, 3 na frente, 4 na frente, e guardo esse jogador para utilizar no final. Mas, às vezes, o jogo desgarra e você precisa desse jogador. Então, você vai voltar com esse jogador num momento do jogo ainda que falta bastante tempo. Como que vou esconder ele? Então, eu tenho que esconder esse jogador marcando o pior atacante adversário. Eu vou colocar esse jogador numa... Ou vou marcar uma defesa por zona. Então, são formas de preservar esse jogador. Tá? É isso daí, questão de manter esses jogadores com falta. E aí tem o outro lado, que é o quê? Atacar contra um jogador com problemas de faltas. Tá? Então, a gente tem que ter alguma situação que explore isso. E isso aí é bem fácil de ver na NBA, né, como eles fazem isso, que a maioria dos times joga com 5 jogadores abertos, um pick and roll, e geralmente quem vai fazer, geralmente a defesa que eles mais estão utilizando é o quê? Troca. Então, geralmente quem vai fazer o bloqueio não é nem o pivô no jogador da bola, é o jogador que está sendo defendido pelo jogador com problemas com faltas. Tá? Então, aí é uma forma de atacar contra esse jogador. Da mesma forma que a gente vê o LeBron James atacando contra um jogador fisicamente bom, quem vem fazer um bloqueio indireto, um corta-luz, é um jogador, é um armador, o menorzinho lá que está sendo defendido, para o LeBron cair com um cara grande, cara pequeno, para ter mais vantagem ainda. Então, são estratégias aí que a gente tem que pensar no jogo. Então, administração das faltas coletivas. Então, eu coloquei esse termo, né, que a gente tem que economizar as faltas no início do jogo. Por quê? Então, são várias razões aí que a gente tem que pensar. Primeiro, é não oportunizar cesta sem esforço no ataque. Tá? Você nem vai defender, você atacou, cometeu uma falta no ataque, o outro time vai chutar 2 lances livres. Tá? Imagine isso faltando 7, 6 minutos para acabar o quarto. Tá? Isso aí vai desgastando o psicológico do seu time, porque você não defende. E o outro time vai lá e faz cesta tranquila, lance livre. Então, é questão para se pensar. Segundo, que daí você vai ter que trocar a intensidade da tua defesa para uma defesa agressiva, às vezes, uma defesa mais conservadora, e que por vezes vai dar mais chute, oportunizar mais chutes de 3, se o outro time tem essa qualidade. Então, é importante a gente ter bem treinados sistemas de defesa para que o nosso time não cometa essas faltas muito cedo, tá? Então, e aí chega para essas questões, que a gente pensou em final de jogo, mas é a questão de finais de quarto. É muito bom chegar num final de quarto e a gente poder utilizar as faltas para evitar as ações ofensivas. Tá? Então, você chegar no final no último minuto, nos 2 últimos minutos,
podendo fazer uma falta pessoal num jogador que não está pendurado e uma falta coletiva que não vai dar o lance livre, é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, tá? Por isso, questão de economizar. Mas tem o outro lado, né? Quando devemos estourar essas faltas coletivas? Então, se você chega perdendo o jogo no último quarto e você precisa da bola, você vai ter que estourar as faltas coletivas para colocar o outro time no lance livre e ter a posse de bola após os lances livres. Tá? Então, nós tem os dois lados da moeda aí que a gente tem que estar esperto. Agora, uma administração das posses de bola. Quantas posses de bola a gente tem durante o jogo? É uma coisa que nós temos que pensar. Se a gente pegar o tempo total do jogo e dividir por 24 segundos, ele vai dar 100 posses de bola. 50 posses de bola para cada time. Tá? Se todo mundo jogasse, arremessasse a bola no final e caísse, né, de 2 pontos, ia dar empate. Tá? Então tem essa igualdade na questão de quantas posses cada time tem. Para a gente vencer, a gente tem que ter mais posse de bola. Então, aumentar a quantidade de posse de bola é importante. Tá? No NBB, as equipes têm em média 75, 77, 78 posses por jogo, tá? Por 40 minutos. Tá? Como que se faz isso aí? Tem uma fórmula, né, que é utilizada, que é a quantidade de arremessos tentados, menos rebote ofensivo, mais um número que eles preconizam lá, 0,475, vezes lance livre tentados, mais erros. Tá? Esse número vai te dar a quantidade de posse de bola. Então, as segundas chances, os rebotes ofensivos, essas questões são importantes para a gente aumentar as posses de bola no jogo, aumentar o nosso volume de jogo. Tá? Então, é importante pensar nisso daí. Como jogar os últimos segundos de posse de bola? Tá? Como atacar após o rebote ofensivo? A gente sabe que após o rebote ofensivo, nós temos 14 segundos. Então, eu já tive uma equipe minha que, quando eu pegava o rebote ofensivo e a bola subia na mão do armador, já era automático e tinha que fazer um movimento chamado chifre. Tá? Hoje, eu já mudei. Tem a bola volta, eu trabalho num passe extra, se a pessoa estiver livre, ela pode chutar. E a maioria das equipes estão trabalhando dessa forma. Ou jogam pick and roll direto. Ou já tem um movimento de passe, corte e conceito. Então, como atacar após o rebote ofensivo? A gente não vai ter tempo de voltar a bola em cima e pedir um movimento complexo. Tem que ser coisas simples, ações conceituais. Tá? Aqui é uma coisa que a gente tem que pensar e que não adianta só falar, tem que treinar com cronômetro para a equipe entender melhor. Como atacar no último minuto de cada quarto. E aqui é uma situação que a gente pode pensar em aumentar o número de posse de bola. Então, tem que pensar em atacar 2-1. Eu tenho 50 segundos 55 segundos, 1 minuto, essas situações aí abaixo de 30, de 34, 35 segundos, que a gente, às vezes, tem que fazer um ataque rápido, né, por exemplo, se for 38 segundos, um ataque rápido, tá? E o outro time, mesmo que gaste os 24 segundos, vai te dar a posse de bola ainda para 8, 9 segundos, tá? Se for o último minuto de jogo lá, a gente vai ter mais tempo ainda, pode fazer 2 ataques de 20 segundos, que ainda vai ter tempo para a gente pode fazer um ataque de 20, o outro time 24, e ainda vai sobrar uns 17, 16 segundos para ter a última bola. Tá? Então,
Importante fazer isso, importante treinar, importante os atletas já saberem, não precisar o técnico falar, tá? Para a gente, às vezes, perder uma vantagem no último minuto por atacar de forma errada, né? E aí a questão, faltando uma posse e meia, né, que é isso que eu estou comentando, como defender? Você vai ter uma defesa conservadora ou uma defesa agressiva. Tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está perdendo por 2 pontos, faltando 36 segundos, ou menos até, faltando 32 segundos, 30 segundos. Eu vou para falta ou eu vou defender de uma forma que o outro time tenha que chutar e eu vou ter a posse de bola, né? Então, pensar nessas questões aí são importantes. Quando explorar a ida para o lance livre? E aí vai muito do jogador. A gente sabe que tem jogadores que gostam de cavar faltas, né, essas faltas aí coletivas, e às vezes, início de quarto, o time nem está com as faltas coletivas exploradas, esse jogador começa a querer explorar, né, fazer que o adversário cometa as faltas, né, cavar faltas. E esse jogador não vai para o lance livre. Então, eu costumo falar, vamos atacar de forma mais agressiva quando o outro time tiver com problemas de falta. E essa forma agressiva, às vezes, é antecipar o chute, antecipar a infiltração. E aí também, aí volta a questão do armador, jogador que consegue cavar faltas, assim, nesses momentos onde o time adversário está com a posse de bola estourada. Então, essa é uma situação que a gente tem que pensar também. Ok? Fábio, Oi. o Bill mandou uma pergunta aqui para você. Quem? O Vinícius de Castro. Tá. Ele mandou assim: essas posses de bola que você está essas posses de bola, você está analisando o número de vezes em que a equipe esteve com a bola ou o tempo em que a equipe administrou essa posse? Cada posse que você tem, né, que você consegue arremessar e tem alguma situação ofensiva. Respondido, Bill. Não é pelo tempo, tá? É por número de posses. Boa noite, Fábio. Perfeito, meu amigo. Obrigado. Beleza? Aí a questão dos pedidos de tempo, e aí como ter pedidos de tempo à disposição no fim do jogo. Então, às vezes, a gente está numa situação ruim no jogo e a gente quer pedir um tempo no início de quarto, no início de segundo quarto. Óbvio que a gente tem que pedir o tempo se for necessário, mas temos que pensar em situações onde a gente possa preservar, tá, os pedidos de tempo. Então, primeiro, conhecer a regra, e a regra que eu falo, principalmente na questão dos 2 últimos quartos, onde a gente tem 3 pedidos de tempo. Só que nos últimos 2 minutos a gente perde um, se a gente não utiliza. Então, importante saber isso daí. A questão do placar. Às vezes a gente está 6, 8 pontos atrás, mas pelo tempo do jogo, pela forma que o time está jogando, trocando cesta, a gente tem que pensar, às vezes, que não precisa pedir aquele tempo. E tem que buscar outras maneiras de baixar a diferença sem pedir o tempo. E aí é você trocar um jogador, às vezes, que tem uma defesa mais passiva por um jogador mais agressivo, colocar um jogador que tem um chute melhor, colocar um jogador mais alto. Então, a gente pode tentar mudar o placar pelos atletas, pelas mudanças que a gente faz, pela mudança que o adversário faz, explorar um jogador que entra, explorar um jogador que está com falta. Então, pensar nessas situações, né? Trocar a defesa ou a maneira de atacar. Então, uma defesa por zona, uma defesa matchup, uma defesa pressão quadra inteira, uma defesa individual, onde a defesa do pique vai ser uma dobra, vai ser um step.
Então, todas as questões a gente pode fazer. A maneira de atacar, a gente, às vezes, está jogando com um time grande na quadra, pode colocar um time pequeno, mais rápido, para mudar um pouco a característica do jogo e fazer com que o outro time tenha que se adequar ao que você está usando. Então, uma coisa para pensar. E aqui uma provocação, a gente sempre deve pedir o tempo quando a nossa equipe está com a posse de bola. Isso aí também é uma outra regra não escrita, assim, não se pede tempo quando você está defendendo, mas tem momentos que você pode pedir esse tempo, né? Por quê? Aí vem naquela outra situação. Eu peço um tempo para atacar contra uma defesa individual, né? E o outro técnico volta à zona. E aqui eu posso mudar minha defesa, né? Se eu pedir tempo quando o outro time está atacando, eu posso mudar minha defesa. Então você tem que conhecer teu time, conhecer o time adversário, para saber se perde esse tempo ou não. Geralmente não se pede. Tá? Eu, particularmente, não peço. E você ter os tempos nos últimos 2 minutos, que é importante ter, né, à disposição, pois você consegue daí ter essas situações de lateral, de fundo bola, à tua disposição para armar uma situação com a sua equipe. Tá? Então, importante a gente ter tudo isso na manga. Tá? E aí volto na questão dos lateral. Às vezes a gente pede um tempo para fazer uma jogada de lateral, faltando 4 segundos, no meio do segundo quarto. E até o último tempo. Então, se você já tem uma jogada treinada, você já não precisa gastar um tempo para isso. Então, é questão do teu planejamento, do teu tempo que você tem à disposição para treinar. Substituições e quintetos. Então, tem técnicos que trabalham com as rotações programadas. A gente vê bastante, ouve bastante, os velhinhos, né, quando vão comentar um jogo, por que o craque do time sai do jogo? Né? Certeza, jogou 9, 10 minutos, vai para o banco, independente de estar bem, mal, com falta, sem falta. Tá? Então, muitos times trabalham dessa maneira, né, principalmente no basquete de alto nível. As equipes têm bastante opções de jogadores. Às vezes você tem um elenco não tão forte, então você tem as rotações programadas até um certo momento, e depois disso você tem as rotações de acordo com o que está acontecendo dentro do jogo. Às vezes você não tem isso, você vai substituindo, né, de acordo com a característica do jogador que você tem no banco. Né? Então, você preserva o jogador, teu melhor jogador, teus melhores jogadores o maior tempo possível dentro da quadra, tá? Independente das rotações que você já tem. Aqui nós temos também quintetos específicos para determinadas situações, e aí quando eu falo disso aí, jogar grande, né? É você jogar com os seus jogadores mais altos, com os pivôs, explorando os rebotes ofensivos, tendo as defesas mais programadas para garantir rebotes defensivos. Você pode jogar pequeno, né, que é o small ball, 5 abertos. Você vai ter um quinteto onde você tem seus melhores jogadores defensivos. Você pode programar um quinteto com seus melhores arremessadores de 3 pontos. Você pode colocar um quinteto com seus melhores arremessadores de lance livre, quando você sabe que o outro time vai vir para falta, depois de um tempo, né? Ou tem uma reposição de bola, você já sabe que vão fazer a falta, você põe seus melhores jogadores que cobram com percentual de acerto, tá? E agora eu vou, antes de ir para a parte final, aliás, já é a parte final, mas eu vou passar um vídeo de um jogo meu no LDB, que esse 1 minuto, eu cortei aqui também,
esse 1 minuto que durou, que estava no cronômetro, na verdade, ele durou 13 minutos. Né? Então, eu vou começar contando essa história aqui. Então, era um jogo da LDB contra o Corinthians e Santa Cruz do Sul. Faltando 1 minuto e 13, a gente estava perdendo por 1 ponto, tá? E com 3 faltas coletivas por fazer. Esse jogo era o jogo da vida nossa, pois era, se a gente vencesse, a gente precisava de mais uma vitória para classificar para o playoff. E era a mesma situação para eles. Então foi um jogo muito tenso, né? Um jogo que foi mais de erro do que de acerto, e que a gente teve que administrar várias situações. Então, vou começar por aqui, faltando 1 minuto e 13, a gente perdendo por 1 ponto, né? Ataque do Corinthians e Santa Cruz do Sul. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá vendo? Beleza. Então, aqui, posse de bola do Corinthians. A gente perdeu o jogo todo nesse momento que a gente passou na frente por 1 ponto. Né? Então, tá aí, 57 segundos, a gente vencendo por 1 ponto, né? Não era uma vantagem grande, mas a gente tinha 3 faltas por fazer, né? que é considerável. E aí o técnico do Corinthians, e aqui uma situação que eu comentei lá atrás, ele optou por sair pelo fundo para ter 24 segundos. Ele pensou na questão do 2 posses para 1. Então, aqui nessa situação, ele teria 2 posses e eu 1, né? Sem pensar no que já aconteceu. Outra coisa, se vocês quiserem falar, pode falar. Eu tinha 3 faltas, eu saí pedindo para cometer a falta numa situação onde a gente fosse batido, né? Para evitar o quê? Ou uma bandeja, ou um passe para fora para um chute de 3. Então, era para, após o meio, tentar cometer essa falta caso o jogador fosse agressivo. E a gente optou por uma defesa conservadora. Por quê? Porque a gente estava vencendo o jogo por 1 ponto, tinha as 3 faltas, e o risco estava na mão deles. Né? Então, são situações que a gente tem que pensar, e que depois disso vocês vão ver que aconteceu uma outra situação. Então, a gente está numa defesa mais conservadora, tentando passar o tempo do jogo, e aí aconteceu esse lance. Falta antidesportiva. Então, aquela vantagem que a gente tinha, a gente perdeu, porque a gente colocou eles no lance livre com a posse de bola. Daí aqui, uma situação importante. 61, 62, mesmo a gente podendo fazer 2 faltas, tá? Faltando 43 segundos, eu optei por não fazer a falta. Primeiro porque eles não iriam para o lance livre. Segundo porque na reposição de bola, eles teriam 14 segundos. Tá? 14 segundos. Então, mais uma vez, a gente optou por conservar um pouco mais a defesa, esperar o erro deles, né? Ter uma boa defesa de garrafão, uma boa defesa de perímetro, nos jogadores que chutavam mais, para a gente ter a posse de bola. Então, lateral deles.
a opção foi essa mesmo, de controlar mais o jogo. E aqui, poxa, o armador está com muito espaço. O armador deles não tinha um arremesso de 3, só que ele era bem agressivo. Ele cortava muito em direção à cesta. Então a gente optou pelo quê? Controlar ele mais de longe, tá? E fazer com que ele tentasse passar uma bola de maneira precipitada. Tá? E a gente jogou eles para os nossos grandes. Né? Então recuperamos a bola. Erramos o ataque. Nosso time foi inteligente, fez a falta, faltando 15 segundos, mas ainda não levaria eles para o lance livre. Então a gente, após o pedido de tempo do time do Corinthians, que no final nos ajudou esse pedido de tempo deles, né? A gente tinha 2 faltas para fazer ainda, uma falta para fazer, então já saiu para fazer a falta, independente disso. E aí aqui que eu falei a questão dos quintetos. Nesse momento aqui, o meu principal pivô estava com 4 faltas. Então, retirei ele do jogo, para ele não fazer a 5ª falta, tá? E coloquei um jogador que não estava com problemas de falta. Tá? Então, ele, tanto que foi ele que cometeu a falta. Aí, outro lateral para eles. De novo. Fizemos a falta que os levaria para o lance livre. Então, agora, nesse momento, eu tinha um tempo para pedir ainda. E qual foi a opção? Voltar ao pivô grande, fazer um quinteto mais alto, para caso errasse o lance livre, a gente tivesse a posse de bola garantida. Tá? E já tinha uma situação armada para o Felipe aqui sair levando a bola. Então, teve os 2 lances. Então, a gente foi para esse final de jogo, perdendo por 3 pontos, faltando 9 segundos, e a gente com o tempo. E até se alguém quiser falar, se alguém quiser, qual seria a opção de vocês nesses 9 segundos? Lembrando que o time do Único estava com as faltas estouradas. Então ia levar a gente para os lance livres. Tá? Alguém quer dar opinião aí? O que faria? Tudo bom, Fábio? Oi. Beleza? O Damasco? Tudo Fala, Damasco. Eu arriscaria um empate aí, né? Num chute 3, né? Ou uma progressão tentando cavar a falta, mas que é muito difícil, ele sabendo ia deixar fazer a cesta, né? Então seria o chute 3 mesmo. Até em cima disso aí, não era nem a questão de se iria para o chute de 3 ou não. Mas assim, esperaria para chutar mais no final, fazia uma jogada mais armada, ou tentaria um chute mais rápido? Não, aí tinha que gastar o tempo, né? Gastar se quisesse empate, né? Se você quisesse ganhar, iria na velocidade, tentar um chute rápido e tentar pegar na defesa e roubar a bola, né? Mas que é mais difícil, né? Seria um empate mesmo. Usar então, o tempo, a minha opção nesse jogo foi armar um movimento para sair um chute rápido de 3. Por quê? Eu não queria que um jogador meu ficasse driblando a bola, porque eu sabia que o time deles iria para a falta, ia me colocar no lance livre. Então, a opção foi armar um movimento para um chute rápido, tá? Independente de quanto tempo fosse sobrar. Por quê? Eles não tinham mais tempo. Então, eles teriam que sair lá do fundo deles.
Então, a opção foi essa, de armar o movimento para sair um chute rápido. E que não era nem da maneira como eu vou mostrar agora aqui. Então, o movimento, eu sabia que a defesa deles ia apertar esse jogador, que era o cestinha do nosso time. Então, eu fiz um movimento que era para esse jogador chutar de 3. Tá? Que era o nosso pivô 4, o Herbert. Só que não era dessa forma aí que foi programado. Mas ele saiu antes, errou a primeira, e aí a bola sobrou para a gente conseguiu empatar. E aqui que eu falei, eles não tinham mais pedido de tempo. Por isso que a gente optou por um chute rápido, né? Mas mesmo assim a gente já passou um susto, ó. Então, é para ver a quantidade de situações que a gente passa dentro de um jogo, né? Situações especiais ali. São 15, esses 13 minutos, esse 1 minuto que durou 13 minutos. Então, depois a gente foi para a prorrogação, acabou ganhando e conseguiu classificar. Mas, momentos que a gente tem que estar... A gente não deixar de ficar tenso, nervoso, com a adrenalina lá em cima, mas a gente tem que estar programado para essas situações, né? De pensar o jogo de basquete como um jogo de xadrez. Tá? Então... Eu tenho uma pergunta. Só deixa eu terminar aqui, daí a gente vai para as perguntas. Então, a gente não consegue planejar todos os cenários possíveis, né? Que nem, por exemplo, esse do Boston, né? Meio segundo, você pode treinar um meio segundo, mas você não ia pensar que ia ter uma defesa 2-3 com troca de setor e um gigante 2,30 na tua frente para passar. Então, você tem que treinar alguma coisa próxima disso. Então, mas você não pode deixar que isso impeça de planejar e praticar todas as situações possíveis que puder. Tá ok? Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês. E falo de todas essas questões aí que a gente tem que pensar. E aí, eu volto para esse lance aqui, porque eu acho que é emblemático, né? Aqui a gente pode ver, parece que é uma individual, mas é uma 2-3. E eu faria uma coisa diferente nessa bola. E aqui, a gente, no dia, muita gente falou que a culpa foi desse jogador. E a gente vai ver, outros falaram que foi culpa desse jogador. E, na verdade, quem bobeou mesmo foi esse jogador aqui, que acompanhou o armador. Ele acompanhou até o setor. E aí, o que aconteceu? Esse teve que marcar 2, o Jaylen Brown. E, nesse momento, se ele tivesse aqui, esse cara mais aqui, essa bola não chegaria. Mas o C, né, não adianta. Tá ok? Então agora aí eu deixo aberto aí para perguntas, estou à disposição aí para a gente conversar aí sobre essas situações aí. Eu acho que não passei jogadas, né? Eu tenho aqui, vou mostrar meu playbook aqui. Isso aqui são todos os movimentos que a gente tem no time. Então, jogada de lateral, só de jogada de lateral tem 1, 2, 3, 4, 5, todos esses movimentos aqui. Só de lateral e fundo bola. Tá? Então, às vezes a gente, mas o jogador não vai lembrar.
de todas. Não vai lembrar, mas, por exemplo, no teu último pedido de tempo, lembra daquele movimento que a gente fez lá? A gente vai ter essa carta na manga. Fica mais fácil. Tá ok? Então, aí, quem estava para perguntar aí, estou à disposição. Temos tempo aí para conversar agora. Patrick aqui. Tudo bom, Fábio? Beleza, Patrick? Tranquilo. Só que aquela última situação lá que você teve no jogo, no seu pedido de tempo, quero saber duas coisas. Se o quinteto que você colocou eram chutadores, e se também você colocou uma segunda opção ou era o chute pro Herbert mesmo. Eu coloquei, na verdade, ali o meu time principal, né? Eu tinha o Christopher, que não era um chutador, mas, ao mesmo tempo, é o jogador que fazia meu melhor bloqueio, né? E eu coloquei, teoricamente, o Christopher com o Henrique para jogar num bloqueio indireto do grande para o pequeno ali, no caso, para preocupar bastante a defesa. A primeira opção, na verdade, ali, era para bolas pro Christopher receber a bola, e não pro Herbert receber direto, né? Mas a bola foi direta para ele, então ele acabou chutando de primeira, e sorte que o Bruno foi muito atento ao rebote e conseguiu pegar. E a segunda opção era a rotação, era a bola para o jogador que cobrou lateral, que era para o Felipe. Era o Herbert receber essa bola com dois. E a gente pensou no quê? Que poderia sair uma dobra, poderia sair uma flutuação, a bola poderia voltar para o Felipe e o Felipe chutar. Ali ia ser bem difícil para o Henrique chutar de trás ali, ia demorar bastante ali para ele conseguir uma situação, e eu preferi deixar ele de lado nessa bola aí. Entendi, obrigado. Beleza? Tá bonito, hein, Vinícius? No cabelo. Fala, Fabiones, posso perguntar? Lógico. Eu anotei 15 perguntas aqui, tá? 15? Vamos lá. Mentira, tô brincando. Primeiramente, Fábio, eu queria dizer o quanto eu sou grato por conhecer você e ter a amizade que eu tenho com você, porque eu admiro muito o teu trabalho. Parabéns pela palestra aí, tá? Valeu. Pô, sabe que fica lisonjeado aí. Você é fera. Fábio, é o seguinte, eu destaquei duas coisas, até peço desculpas, eu entrei 20 minutinhos atrasado por problemas aqui, e se você falou sobre isso, eu peço perdão. Então é o seguinte, eu destaquei duas coisas. Qual é o termo utilizado nas faltas intencionais no final de uma partida para forçar o lance livre? Eu sempre procurei isso aí, o termo em inglês, mas nunca consegui achar. Se você sabe, é uma pergunta. E a segunda, eu gostaria que você falasse sobre as substituições defensivas em final de jogo, a qual mantém o jogador pendurado em faltas apenas no ataque. E qual o termo que você utiliza para essa situação? Obrigado, Fábio. Sobre a primeira pergunta lá, Vinícius, você quer saber o termo em inglês da falta intencional antidesportiva? Ou você quer saber o que eu falo para o meu atleta? Não, isso. Se você conhece na terminologia em inglês, como que eles chamam aquela falta que você propõe o lance livre nos últimos segundos de jogo ali? Se existe isso em inglês, né? Existe, até com a gente existe, né, Vinícius? Tem técnico que utilizam as cores, né? Se é verde, é para conservar a defesa, uma defesa mais conservadora. Se é amarelo, é uma defesa mais forte num pique. Se é vermelho, você vai sair para falta, né? Então, os caras falam yellow, red, daí vai de cada time. São códigos. Códigos, né? Eu lembro que tinha um técnico que falava macarrão. Macarrão, eu já sabia que era para fazer a falta. Então, a terminologia você pode usar aquela que você... Na realidade, é intentional foul. Intentional foul. Beleza.
Mas na FIBA é outro nome. A Camila aí pode falar. Isso que eu gostaria de saber. O termo em inglês é... Camila, qual que é o termo em inglês aí, Camila? Lembra? Então, quando você fala sobre o intentional foul, É outro nome. você está falando da falta específica antidesportiva na FIBA. Sim. A ação de você fazer uma falta nos últimos minutos do jogo é uma boa pergunta, porque eu não sei o termo que é usado. A gente sabe o que os técnicos aqui fazem, né? Falam. Mas o termo específico, eu não lembro. Acho que nem no livro de regra tem esse termo. Porque não tem o termo. Então, porque a falta foi colocada, a última antidesportiva foi colocada de modo a coibir um pouquinho dessas faltas intencionais, né? Aquela falta para você ganhar uns segundinhos para parar o jogo. Então, sim, eu particularmente não sei, mas gostaria também de saber. Mas o termo da falta antidesportiva é under... Não me lembro direito. Manlike. Tá? Mas ele fala no livro de regras em inglês, ele fala a respeito da falta intencional como uma das faltas antidesportivas, né? Que a falta antidesportiva é dividida em 5 vertentes. Então, uma delas é a falta intencional. Tá. E a outra pergunta, qual que foi, Vinícius? Só para... Vou fazer de novo. Eu gostaria que você falasse sobre as substituições defensivas em final de jogo, a qual mantém o jogador pendurado em faltas apenas no ataque. E qual o termo que você utiliza para essa situação? Eu não tenho um termo, Vinícius. Só que eu falo, o jogador que eu quero fazer isso, eu substituo e já falo para ele ficar próximo ao banco. Não tem um termo, né? As substituições defensivas que eu falei, às vezes é um quinteto onde eu possa trocar tudo, que não vai ter problema. Tá? Então, é uma forma que eu tenho de achar um quinteto onde os matchups não vão me causar desequilíbrio em termos de altura, em termos de velocidade. Tá? São rotations, né? Se você for procurar no inglês, rotations, né? Fábio, sabe aquela situação que o atleta já fica no banco da arbitragem para saiu a bola, já vai substituir de novo e tal? Esse terminho que eu queria saber se existia. Putz, eu não sei se tem um termo para isso aí, eu não sei mesmo. Sou bem sincero em te falar. Show de bola, vamos continuar procurando. Beleza. Valeu. É o vai mesmo, isso aí. Unsportsmanlike. É isso daí que a Renata falou. E agora, se alguém conversar um pouquinho a respeito daquele movimento do Celtics também, né? Eu gostaria de fazer uma observação. Pode fazer. Então, o que você disse ali a respeito daqueles pedidos de tempo. Uhum. Né? Quando entrou aquela situação da reposição, você pode colocar a reposição no ataque ou na defesa nos últimos 2 minutos. Eu lembro que muitos técnicos falavam assim, não entende para quê, vai perder tempo de posse e tal. Então, eu achei bem interessante o momento que você cita ali, que ela é uma grande vantagem no jogo. Porque com o tempo, a gente começou a ver que muitos jogos foram perdidos, né? O técnico perdia o jogo pelo lado que ele escolhia fazer essa reposição. Inclusive, um jogo que eu trabalhei da Liga Ouro, acho que foi o ano passado, retrasado, aconteceu uma situação dessa, em que o técnico pediu a reposição no ataque e acabou perdendo o jogo por conta de uma reposição mal feita. Então, eu acho muito bacana você citar esse tipo de coisa, porque foram feitas várias mudanças na regra, e se você sabe utilizar dela, você tem uma vantagem tremendamente grande no jogo. Então, muito bacana ter entrado nesse quesito. E aí, assim, a gente coloca uma outra situação. O ano passado eu tive um jogo que eu tinha faltava 25 segundos no cronômetro.
Eu podia sair com 14, deixar 9 para o outro time, ou eu podia ter a bola até o final, chutar, podia ganhar o jogo ou perder. Eu optei por ganhar ou perder. Quem ia fazer eu ganhar ou perder ia ser eu. Eu que ia me matar, ou eu que ia ser o... A gente que ia ser o dono do nosso destino ali. Muita gente podia, por que se não sendo lateral ia faltar 9 segundos? A gente preferiu essa situação, vamos ficar com a bola até o final. Sobre a questão de faltas, tem técnico que, independente do tempo de jogo, ele vai fazer a falta, mesmo que o outro time acerte os 2 lance livre, ele fique 1 ponto atrás ou 2 pontos atrás, porque ele quer a última bola para ele. Ele não quer ter a última bola ele defendendo. É filosofia. É filosofia também se você tem um jogador ou jogadores que consigam fazer essa, né? Porque se você não tem um time com uma qualidade ofensiva, que você saiba que se fizer um bloqueio de jogador sair livre, ele vai ter um bom percentual de acerto, eu não vou querer vou querer que acabe o jogo quanto antes, se for seja na defesa, seja no ataque. Então, vai depender do teu time, vai depender do teu elenco, vai depender de várias situações. Então, eu coloquei várias provocações aí para vocês perceberem isso aí, que não é tão simples assim. O técnico do Boston errou de ter marcado daquele jeito. E aí eu deixei preparado um vídeo aqui para vocês, né? Que eu acho que às vezes as pessoas pensam que os técnicos fazem as coisas na hora ali. E eu coloco para vocês aqui, ó, que essa mesma defesa que ele utilizou, ele utiliza há muito tempo. Ó. Isso aqui é um jogo de 2016. Não tá aparecendo, Fábio. Não tá? Não. O que tá aparecendo agora? Só a sua câmera. Espera aí. E agora? Tá carregando. Aí, certinho. Ó. Então tá aqui, a defesa que ele utilizou contra o Toronto. Tá aí. Ó, 0,6 segundos. Ele já usava isso aí há muito tempo. A única coisa que eu, como técnico, faria diferente. Daí vocês também podem me questionar. Eu faria a mesma defesa, mas eu não marcaria o jogador do lateral. Tá? Por que eu não marcaria? Com meio segundo, a bola não tem como voltar para ele. Então, eu defenderia 5 contra 4. Independente da defesa que eu fosse utilizar, se é zona, individual. Tá? Se alguém concorda ou discorda, ou quer perguntar. Porque daqui é mais fácil falar, né? Lá na hora é mais complicado. E, Fábio, o maior problema é o jogador mesmo, né? A gente pode até ter uma boa ideia, colocar no papel, na prancheta ali, mostrar para o atleta, mas o atleta executar conforme a gente quer, aí é outra história. E no jogo, no calor do jogo, muitos atletas não correspondem. O que a gente tem que fazer? É treinar essas situações para o erro ficar menos, para você ficar menos suscetível ao erro individual. Então, é treino. Que nem eu mostrei ali. Ali era um vídeo, se alguém quiser o vídeo, eu posso compartilhar depois o link. Mas é 4 minutos de vídeo só com esse tipo de defesa. Então, não é uma defesa que ele está utilizando agora, tentou inventar ali no dia. É treinado. Inclusive, também, eu sei desse vídeo porque eu gosto. Eu acho que é uma defesa legal para defender num lateral. Né, final de jogo, porque ele coloca ele deixa as responsabilidades bem claras para os jogadores.
Mas, Fábio, boa noite. boa noite. Em relação à defesa-pressão, a partir do que momento você acha que ela deve ser utilizada no jogo, quando você está perdendo? Então, uma pergunta fácil e difícil de ser respondida, porque se usar o pensamento simples, você pode, vamos marcar a quadra inteira porque estamos perdendo o jogo. Então, no momento que você estiver perdendo, você pode marcar na quadra inteira, mas não quer dizer que você vai estar com uma defesa pressionada. Né? A tua pressão, às vezes, você está na quadra inteira, mas está abrindo a quadra para outro time fazer bandeja, se não for uma defesa que sustente 1 contra 1, que tenha boas ajudas, boas coberturas. Então, às vezes, você pode ter uma defesa mais pressionada a partir do meio. Né? Você pode negar mais as linhas do passe, você pode ajudar com a primeira linha, você pode dobrar num pick and roll, você pode dobrar no melhor jogador do outro time. Então, quando eu falo em defesas pressionadas, não é só na quadra inteira. Tá? Alguma situação você precisa criar em cima do teu sistema. Tá? Então, você pode estar 8 pontos atrás, mas com o jogo igual. Tá? Você tem 2 quartos para tirar 18 minutos. Não precisa sair numa pressão suicida. Você pode tirar esses 8 pontos ao longo do jogo, vai tirando aos poucos. É uma questão de paciência do técnico, dos jogadores. Às vezes a gente quer tirar a diferença muito rápido. Então tem que jogar o jogo. Né? A gente ouve bastante, vamos chegar no final do jogo equilibrado, com chance de ganhar. Se a gente chegar com 6, 5, 4 pontos atrás, até às vezes 10 pontos, está no jogo. Tá? Então, às vezes a pressão pode ser que o outro time até aumente a quadra inteira, né? Mal treinado, você pode até fazer com que o outro time aumente a diferença, né? Vai depender de se ela está bem treinada e se os jogadores sabem defendê-la. Aqui, a pergunta que veio, seu treino, a gente tem que ensinar ali como fazer a falta, porque aqui eu até falo que foi falha minha, ali a falta antidesportiva do Herbert, eu não tinha treinado como fazer a falta, né? Eu tinha falado como ele deveria fazer a falta, mas ele foi muito ostensivo ali no que ele fez. Então, a gente tem que treinar, sim, como fazer a falta. E, às vezes, até pedir ajuda para o Romildo, para a Camila, para os árbitros aí mais próximos, como que a gente tem que fazer essa última falta. Então, tudo tem que ser pensado. Sabe? O que vai no improviso, às vezes, dá certo, mas, na maioria das vezes, a gente quebra a cara. Ok? Que nem as jogadas de últimos segundo lá, a gente pensa, poxa, é momento de glória do técnico, né, desenhar uma jogada para ganhar o jogo, mas não é desenhada ali na hora, ali, né, são várias situações que nem eu falei, você tem 6 jogadas de fundo, sim, mas tem umas 2, 3 principais e tem umas outras 3 que eu já passei para os atletas que se eu sentar lá, lembra desse movimento? Bom, aí sai mais fácil. Tá ok? Fábio? Opa! Num curso que nós fizemos em Santa Catarina com Coach Brown e Dave Henners, 2 anos atrás, ele comenta exatamente isso que você está falando, que é muito importante que nos treinos diariamente, 10 a 15 minutos, ou se tiver um pouquinho mais de tempo, 20 minutos, não mais do que isso. Os americanos trabalham muito dessa forma, em sempre estar relembrando situações de lateral, de fundo bola, situações especiais de final de jogo, treinar, combinar como se fazer as faltas táticas no final de uma partida, enfim, eles destacam muito isso, que os americanos diariamente sempre estão relembrando essas situações especiais.
Eu acabei pulando um slide aqui, ó, mas é isso aí que eu tinha que ter falado no final ali. Então, em cima disso aí, ó, Vinícius, que eu comentei. Então, a gente tem que desenvolver a conscientização dos jogadores. Como que eu consigo fazer isso daí? O ano passado, pelo menos 3 ou 4 treinos a semana, estava ligado o cronômetro, estava ligado 24 segundos, tá? Essas situações de como jogar o último minuto. Colocava no placar, colocava no placar uma pontuação para cada time, um número de faltas para cada time, e fala, esse quinteto, como é que vocês vão jogar, esse quinteto, como é que vocês vão jogar. Depois desses, que jogava esse último minuto, esses últimos 2 minutos, eu chamava os jogadores, o que vocês tentaram fazer, o que vocês tentaram fazer. E aí a gente começa a trabalhar essas questões, assim, de comunicação entre eles. Óbvio, não estou tentando tirar do técnico essa responsabilidade, mas o jogador tem que saber o que está acontecendo. Tá? Tem jogador que a gente vê bastante na iniciação, o jogador não sabe quanto tempo que falta, quantas faltas ele tem, quantas faltas coletivas. Então, a gente tem que treinar isso daí. Tá? Então, compreender as situações de final de jogo. Né? Saber o que treinar disso daí. No rendimento, saber, né, usar análise estatística para formar estratégias. Então, saber as tendências do outro time. Volta aquele lance do Boston ali. Vocês acham que o time do Toronto não sabia que o Boston ia marcar daquele jeito? Né? Assim como vocês acham que a maioria dos movimentos do Toronto não estavam mapeados pela comissão técnica do Boston. Né? Ali todo mundo sabe tudo. Tá? Mas daí veio o erro individual, o erro humano, né? Que a gente não consegue controlar. Se você tem uma comissão técnica com técnico, assistente, até o preparador físico, que faz o controle de cada posse de bola, isso aí ajuda muito. Treinar com a prancheta, então nessas situações de final de jogo, você controla, você mostra algumas coisas já, lembra desse movimento, né? E aí, para não chegar na hora do jogo e ser aquele desespero. E aí que eu falei, dividir certas responsabilidades com o jogador. Eu volto a falar, você tem um armador muito bom no teu time, que consegue bater para cima, sofrer muitas faltas, mas ele começa a fazer isso muito cedo. Aí, quando está estourado o outro time por faltas coletivas que ele deveria estar fazendo, ele não faz. Tá? Então, esse jogador tem que saber o momento de fazer. Né? É importante isso daí. Tá? E assim vai, tem várias questões. E é muita estratégia o jogo, né? O jogo de basquete não é tão simples como parece ser. Né? São muitas variáveis aí que a gente tem que trabalhar. Pessoal, podem colocar dúvidas aí, não tem problema. Pode colocar a gente contra a parede, que é isso que a gente quer. Pessoal, alguma dúvida? O Romildo sempre tem dúvida. Cadê o Romildo? O Romildo sabe bem dessas coisas aí. Que ele já foi técnico. Eu não sou mais técnico, não. Ah, mas sabe, né? Meu tempo já passou, Fábio. Mas assim como a gente tem que administrar, o árbitro também tem que administrar essas questões aí, né? Não é tão simples assim, ir lá e arbitrar. Vocês administram do jeito de vocês, a gente administra do nosso jeito. Então, até isso o técnico tem que saber qual vai ser o tipo de arbitragem que você vai enfrentar. Que cada árbitro cada trio tem um jeito de apitar. Eles seguem a regra, mas um consegue controlar mais na conversa, o outro já não tem muita conversa. Então, até isso daí a gente
é uma situação de jogo que tem que ser pensada, né? Ó, o Vinícius aí, ó. Mas normalmente, Fábio, a gente orienta os atletas, né, nesses últimos segundos de jogo para evitar um contato que prejudique a equipe deles, sabe? A gente sempre orienta. Isso aí a gente percebe, principalmente nos menores aí, né? Sim, sim. Fábio, Oi. eu até gostaria de falar novamente com relação ao que você disse agora. O que está sendo cobrado muito, isso em todas as esferas aí, desde a federação, a nossa liga, mas até os jogos do CBC e tal, é com relação ao estudo mesmo. Aquela questão do você tem que estudar, você tem que saber contra quem você joga, você tem que saber quem vai ser o árbitro que apita seu jogo, você tem que saber como os árbitros, os técnicos, os jogadores reagem dentro da quadra, e eu acho que é isso uma questão bem importante, que durante muito tempo as pessoas achavam que era basicamente o técnico tinha que conhecer seus jogadores e era só. Hoje isso já ampliou um pouco, a gente vê assim muitas equipes assistindo o jogo das outras equipes, assistindo o seu adversário do dia seguinte, porque a gente vê que há uma necessidade desse conhecimento, né? Sim. Então, acho bem interessante isso. E uma coisa assim importante, assim, eu não coloquei muitas jogadas de final de jogo aqui, porque isso daí tá no YouTube, tem várias, assim, né? E cada um tem a sua filosofia. Que nem eu mostrei no meu playbook ali, a gente tem vários movimentos que podem ser utilizados e quem quiser, a gente pode passar os movimentos aí que a gente utiliza de final de jogo. Tá ok? Isso daí a gente está sempre aberto. Muito legal. Pessoal, mas alguém tem alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer? O pessoal está pensando na sexta-feira já. Quem quiser o slide aí, a apresentação, eu mando para a Camila, daí a Camila distribui para vocês aí. Pode ser? Coloco lá no Drive junto com os outros arquivos. Tá ok. Tá bom? Beleza. Vamos beber água! Vinícius gosta de uma água, né, Vinícius? José, seria muito bom. É que hoje é o dia. Beleza, pessoal? O Romildo já está lá na roca, lá bebendo no água, né? Eu quero agradecer aí todos aí que participaram, agradecer mais uma vez a Camila, o Romildo pela iniciativa. A gente é um assunto assim que eu vejo assim que é muito estratégico e que a gente vai saber isso aí, mas a gente aprende quando participa de mais jogos, tá? Você ter durante o jogo a calma necessária e o discernimento para pensar em todas essas situações aí. Então, foi por isso que eu escolhi esse tema aí e quis dar uma detalhada boa nisso aí. E foi bom ter a Camila, ter o Romildo aí, porque eles também puderam falar dessas peculiaridades das regras. Tá ok? Então, de novo, agradecendo todos aí, estou sempre à disposição aí quando vocês precisarem. Ok? Fabião, Camila, se me permite, aproveitar e fazer uma revelação aqui para o grupo todo que está presente. O cara mais difícil de você jogar contra aqui no Paraná, sem dúvidas, é o Fábio. E eu já tive diversas disputas com ele aí nos últimos anos,
justamente por esse teu pensamento crítico, analítico, detalhado do basquete. Está de parabéns, você é um exemplo, você não é coordenador de seleções há tanto tempo à toa, você é um cara que conhece, e eu sou teu fã, sabe disso. Um abraço. Boa sexta! Valeu, Vinícius. Depois dessa aí, ó, se tivesse aqui, ia pagar uma meia dúzia para você. Obrigado mesmo, cara. E eu gostaria até de pegar o gancho do Vinícius, eu acho que até por esse padrão de ser analítico, de ser crítico, é até uma dificuldade para os árbitros novos, e eu me coloco no meio, mas eu acho que é só assim que a gente cresce, só com gente falando mesmo, tentando absorver, muitas vezes a gente não consegue ouvir, mas quando a gente para analisar também, a gente vê que é isso que faz com que a gente cresça. Então, eu gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho. Eu sei que já tivemos alguns problemas em quadra, mas eu acredito que foi bom até para o meu crescimento. Eu digo, posso falar assim que com certeza a gente cresce muito com isso. A gente não cresce só com elogio, a gente cresce com crítica, e particularmente acho que cresce mais ainda com crítica. Então, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que valorizar mesmo, e eu acho que eu tive bons professores aqui, então gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente e também agradecer pelo teu trabalho, porque você não estaria aqui se não tivesse uma razão. Então, gostaria de deixar agradecer. Aquele dia que ficou eu num lado e o Coxinha no outro lado te cornetando, você passou no teste. Olha, não é fácil. Mas foi ótimo, foi ótimo. A gente aprende assim mesmo. Ainda pegar os dois ainda, Jesus Cristo. Mas problema de quadra fica na quadra, Camila. Isso aí pode ficar tranquilo. Pergunta para o Romildo. Ó, o Romildo só tá observando ele, o sem vergonha. Pode falar. Eu só fico de olho. Beleza, pessoal? Estou à disposição aí quando precisarem, e parabéns pela iniciativa aí. Pode deixar aqui, ó. Você será chamado. Tá convocado já. Pessoal, eu vou colocar a nossa palavra-chave, o Romildo vai falar umas palavrinhas antes e logo mais a palavra-chave. Fábio, mais uma vez eu queria agradecer você como presidente da Liga e como amigo também. Você tem sido muito solícito com a gente. E eu agradeço a você passar todo esse conhecimento que você tem para esse pessoal todo que está nos acompanhando aí, tá? Abraço a todos que estão acompanhando também, tá? E mais uma vez, Fábio, um abração para você e muito obrigado. Obrigado, Romildo. Só estou devendo a live, mas vou fazer ainda. Fica tranquilo. Ó, Rômulo, o Romildo já comprou óculos novo? Eu também gostaria de saber. Porque aquele lá já tá assim. Camis, dá a palavra-chave aí, tá? Pessoal, vamos lá. Camis está ficando mais chato que o Damasco. O pessoal tá conseguindo. Tem que ter curso, né? Rô, tá aparecendo? Oi? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Então, amanhã, nossa palestra será às 9 horas da manhã. Então, atenção para o horário. É com o Dr. Ricardo Souza. Ele é doutor em biomecânica. Vai estar falando sobre o retorno saudável, que é sobre formas de treinamento, o que treinar, quanto treinar para esse retorno, né, da pandemia para os nossos atletas. Vai mostrar alguns exercícios, então fiquem de olho, vai ser muito bacana. E a nossa palavra-chave, estratégia. Acorda amanhã, Romildo.